hora aqui neste tribunal em Manhattan. Eles estão discutindo o caso, analisando as provas que foram apresentadas, os depoimentos das testemunhas, mais de 20 testemunhas que depuseram aqui nessas 7 semanas de julgamento. Hoje cedo, o juiz convocou uma audiência rápida, que durou cerca de 1 hora, para passar as últimas instruções para os jurados. O magistrado pediu para que o júri deixe de lado as opiniões pessoais que cada um tem sobre Donald Trump e que discuta o fato em si. Ele também afirmou que não há uma fórmula para avaliar a veracidade do que disseram as testemunhas e que, para isso, cada jurado tem que agir como faz no dia a dia, quando conhece alguém, para sentir se a pessoa está falando a verdade. Os jurados vão definir se Donald Trump é culpado ou inocente em cada uma das 34 acusações que constam nesse processo contra o ex-presidente. E as decisões têm que ser tomadas de forma unânime, ou seja, os 12 jurados têm que concordar com aquilo. Os jurados tiveram que entregar os seus telefones celulares e estão agora sem contato com o mundo exterior. Enquanto isso, Donald Trump tem que aguardar aqui no tribunal até que saia o veredito. Se isso não acontecer hoje até o fim do dia, aí o juiz vai decidir quando que Donald Trump volta para cá para aguardar a saída deste resultado. 10 da manhã, em ponto, Donald Trump voltou ao banco dos réus. O primeiro julgamento criminal de um ex-presidente americano começou no dia 15 de abril. Os 12 nova-iorquinos do júri, 7 homens e 5 mulheres, praticamente sentaram no tribunal calados até agora. Primeiro ouviram o juiz Juan Merchan, nascido na Colômbia, formado em Direito em Nova York. Depois ouviram 22 testemunhas, 20 chamadas pela acusação, 2 pela defesa de Trump. Ontem, o júri ouviu mais de 8 horas de argumentações finais. O advogado de Donald Trump foi o primeiro a falar. Todd Blanche disse que Trump é a verdadeira vítima. Acusou Michael Cohen, ex-advogado de Trump, a principal testemunha do caso, de ser o maior mentiroso de todos os tempos. E disse que a ex-atriz pornô Stormy Daniels, com quem Trump teria tido um caso em 2006, se aproveitou das eleições para extorquir o republicano em 2016. Trump é acusado de ter cometido fraude, não por ter pago pelo silêncio da atriz, o que não é um crime, mas por ter declarado como honorários ao advogado. Depois foi a vez de o promotor Joshua Steinblatt apresentar suas conclusões. Começou dizendo que Trump organizou uma conspiração para vencer as eleições. Lembrou que diminuir a credibilidade das testemunhas é inútil, porque quem está no banco dos réus é Donald Trump. Até agora, os jurados praticamente só ouviram, mas quando falarem, o país inteiro vai parar para escutar. Possivelmente, eles serão responsáveis pelo único veredito de Trump antes das eleições do dia 5 de novembro. E as pesquisas mostram que se o ex-presidente for condenado, tende a perder votos de eleitores independentes e até alguns republicanos. Do lado de fora do tribunal, havia tensão entre eleitores democratas e republicanos. O ex-presidente também é acusado de tentar mudar o resultado da eleição presidencial de 2020 no estado da Geórgia, de insurreição por convocar manifestantes que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e de manter ilegalmente em sua casa na Flórida documentos secretos do governo depois de ter deixado a presidência. Se Donald Trump for considerado culpado, ele pode ser condenado à prisão. A todos, Globocop nesse momento, com Pedro Tonina e Amadeu Oliveira, na região da Orla de Porto Alegre. Lá para fora, a gente consegue ver a região do Cais Embarcadero. Por aqui, quando a água baixa, a gente pode ter uma dimensão dos estragos. Esse local tem 40 bares e restaurantes, e há pouco eu falei com a administração, hoje, véspera de feriado, teria até 40 mil pessoas circulando por esses locais. 80% dos espaços foram destruídos. A gente vê na imagem desse momento parques, palcos, espaços de convivência do porto-alegrense que fica junto ao Lago Guaíba, junto à nossa orla, estão destruídos. Um local que comemorou há pouco 3 anos de inauguração e agora vive dos estragos desse alagamento, mais de 10 milhões de reais. Boa tarde a todos. O Exército está nesse momento colocando novamente uma das passadeiras que foi arrancada com a força da correnteza e da chuva na semana passada. A expectativa é ainda hoje essa passadeira já está funcionando
e entre amanhã e sexta-feira colocar a segunda passadeira que foi destruída para que na sexta-feira à tarde as duas já estejam permitindo que as pessoas atravessem a pé. Enquanto isso, Tralha, o único jeito de atravessar é de barco. A gente vê ali, ó, são 4 barcos do Exército, mais 2 barcos de voluntários, em cada barco vão 5, 6 pessoas de cada vez, todo mundo usando colete salva-vidas. É o único jeito que as pessoas têm de atravessar de um lado para o outro, porque entre Lajeado e Arroio do Meio são pelo menos 5.000 pessoas que passam todos os dias, porque tem uma vida do outro lado. Tem que ir trabalhar, tem que ver a família, limpar a casa depois da enchente, buscar os filhos na escola, até abrir o seu comércio, a sua loja. Enquanto isso, na BR-386, que é a principal rodovia da nossa região, 4 pistas, as 4 pistas da ponte do Rio Taquari, entre Lajeado e Estrela, foram liberadas. Só que o congestionamento continua, porque 5 quilômetros à frente, em Estrela, em direção à capital, tem uma ponte sobre um córrego que está sofrendo reparos sem previsão de liberação. Então o trânsito está em meia pista por ali. No outro sentido, em direção ao interior do estado, cerca de 40 quilômetros aqui de Lajeado, tem o município de Pouso Novo, que ainda fica na região do Vale do Taquari, e também tem a BR-386 em meia pista, por isso tem longas filas, congestionamento de até 2 horas. Mudam os pontos de bloqueio e liberação, mas o congestionamento continua. E essa é a situação por aqui, Tralha, um mês depois do começo desse desastre. A rotina, a logística das pessoas é muito complicada. Viagens rápidas e simples agora são demoradas, são difíceis, e as pessoas têm que encarar, têm que fazer, porque é o único jeito de seguir a sua vida e continuar o mínimo de rotina que tem. Volto. O repórter Giovanni Grisotti mostrou no Fantástico o saque a um mercado também em Eldorado no começo do mês. Os ladrões arrombaram a porta com um poste. As câmeras de segurança gravaram ainda o bando pegando os produtos nas gôndolas. Nesse outro flagrante, ladrões estão roubando tratores de uma revendedora de produtos agrícolas que abrigava desalojados. A empresa dona das máquinas conseguiu recuperá-las. Houve uma certa organização. Eles estavam com caixas d'água para conseguir colocar o mantimento. Estavam com regras cavadeiras, começaram as empresas para conseguir colocar esse mantimento. Então, houve uma certa organização, houve uma associação dessas pessoas para realizar a ação. Os policiais levaram todo o material apreendido hoje para a delegacia de Guaíba. Bebidas, roupas, televisores, um fogão, maquinário agrícola e pneus. Os agentes também encontraram doações roubadas. A polícia acredita que os ladrões consumiriam uma parte dos produtos e revenderiam o que sobrasse. Essas mesmas pessoas que saquearam, no primeiro momento, elas foram abrigadas por essas empresas. São pessoas, muitas vezes, que são empregadas dessas empresas e, no segundo momento, praticar uma ação desse tipo, uma ação criminosa desse tipo. No pior momento das enchentes, Eldorado do Sul ficou quase que completamente debaixo d'água. Várias fábricas e empresas foram alagadas. Só em Eldorado, a Polícia Civil apura 17 casos de saques a estabelecimentos comerciais. Além das prisões realizadas hoje, outras 22 pessoas já foram detidas por saques e casos de receptação de produtos. Oi, Trali. Boa tarde a você que nos acompanha. Muito trabalho, sim. Vários pontos da zona norte de Porto Alegre continuam alagados. Bombas fazem a drenagem da água para resolver o problema. Aqui, neste ponto do bairro São Geraldo, a água baixou e aí a gente consegue ter uma ideia da destruição. Tem muito material, entulhos na calçada. Nesse lado da rua, nesse outro lado aqui também, inclusive com armários e camas. E também aqui nesse outro lado que o nosso cinegrafista Ariel Martins mostra para vocês agora. É uma região com vários prédios residenciais e também empresas. Depois da enchente, os moradores e funcionários jogaram muito material para a calçada. Aqui em Porto Alegre, há um mês, todos nós estamos de olho no nível do Guaíba, que pela última medição está em 3,88 metros. Ontem, o governo do Rio Grande do Sul alterou a cota de inundação do Guaíba para 3,60 metros, após sinalizar um desnível entre réguas. Segundo o governo do estado, o equipamento que originalmente media o nível da água foi levado pela enchente. Por isso, uma nova régua foi instalada na usina do gasômetro com outros parâmetros, já que o lago é desnivelado. E aí a cota de inundação passou de 3 metros para 3,60 metros. Hoje de manhã, a água voltou a subir em locais de Porto Alegre onde já tinha baixado, e a capital gaúcha recebeu um reforço de municípios de outra região, do litoral norte gaúcho, para ajudar no trabalho de limpeza nessa região da cidade.
No bairro Praia de Belas, na região central de Porto Alegre, a água voltou a subir em locais que já estavam secos. A Avenida Borges de Medeiros ficou novamente alagada, perto do Tribunal de Justiça do Estado. 3 motoristas não tiveram tempo de salvar os carros. Outro perdeu o para-choque e a placa do veículo. Onde a água já baixou, o trabalho de limpeza continua. Hoje, Porto Alegre recebeu mais um reforço. Voluntários de 6 cidades do litoral norte fizeram a limpeza de terrenos e ruas no bairro São Geraldo, zona norte da capital. As máquinas e caminhões são de prefeituras do litoral. Eu acho que assim, agora é esse momento de união, né, que a gente tem, e vai ser muito difícil essa parte da reconstrução. Mas eu acho que se todo mundo se unir e ajudar um pouco cada um, vai ser mais rápido para eles. O grupo tem aproximadamente 20 pessoas e a maioria é de municípios que já sofreram inundações em anos anteriores. Eles vieram a Porto Alegre compartilhar força e a experiência de quem já passou por problema parecido. A Aline veio da cidade de Mampituba. O trabalho voluntário deve ser feito até sexta-feira. Dá para fazer um pouquinho, né? Ajudar um pouquinho, porque a gente se solidariza e sabe o que é passar por isso. E limpeza é o que milhares de gaúchos têm feito nos últimos dias para tentar resgatar o que é possível. Nesta empresa, que faz higienização e limpeza automotiva, a procura pelo serviço aumentou 200%. Dobrou praticamente a demanda. Eu tive que aumentar meu quadro de funcionários com mais 3 funcionários para poder a gente ter uma força-tarefa dentro do nosso trabalho aqui, para poder agilizar o trabalho, porque é muito carro, né? Hoje, como eu te disse, são mais de 200 mil carros alagados no Rio Grande do Sul, e essa demanda é uma demanda muito grande. Para tentar agilizar a entrega dos serviços, o Dani fez uma parceria com o Sandro, que tem uma oficina na mesma rua. Assim que o carro é higienizado, já vem para a revisão do mecânico. Para um ajudar o outro, né? O que a gente puder fazer, a gente vai fazer, né? Se puder ajudar, a gente vai ajudar. E também é o nosso ganha-pão, né? Em São Leopoldo, na região metropolitana, montanhas de lixo, restos de móveis e muitos entulhos. A Tassiele tentou recuperar o que sobrou dos eletrodomésticos e busca agora recomeçar. A gente acha que daqui para frente vai começar tudo ensolarado aqui em Pelotas e na metade sul. Vou mostrar para vocês aqui nas imagens do nosso cinegrafista Pierre Chillet os impactos desse tempo um pouco mais firme aqui na metade sul. Esse aqui é o canal São Gonçalo, que vocês estão vendo na imagem do Pierre. A gente percebe o nível um pouco mais baixo. A última medição aponta que o canal está com 2,86 metros. E para vocês terem uma dimensão do tamanho dessa tragédia, do tamanho dessa dificuldade que a gente tem enfrentado aqui na metade sul, a referência até esse ano de 2024 era 1941, quando o canal esteve em 2,88 metros. Na segunda-feira, a gente esteve aqui conversando com vocês no Jornal Hoje, e o canal estava em 3,13 metros, que é um novo recorde, que é a nova marca histórica do canal São Gonçalo aqui na região sul. Agora dá um certo alento para a população ver o canal baixando um pouco, até o ponto da prefeitura dizer que talvez esse seja o último momento crítico dessa enchente tão devastadora. Mas, como você bem mencionou, Trali, também a região sul é um dos pontos de atenção em função dessa enchente. A gente tem imagens da Praia do Laranjal, onde o nível da Lagoa dos Patos também segue preocupando, e ainda tem muitas ruas que estão alagadas. Os moradores ainda não conseguiram voltar para casa, mas aos poucos a gente vê que o nível está baixando e a situação vai sendo combatida aqui em Pelotas. Saiu por causa de uma fissura, né? Uma rachadura de 2,5 km, que está aumentando de tamanho. É a quinta vez desde dezembro que ocorreu uma erupção, né?